Mais um dia de cobertura da 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e eu fiz um vídeo dando 14 sugestões para a mostra antes da mostra começar, baseada no perfil dos diretores, na expectativa criada, então era um guia mais ou menos para você não ficar perdido na programação. Mas agora que eu estou fazendo crítica todo dia dos filmes da mostra, eu não vou fazer necessariamente crítica dos mesmos filmes que estão lá por um motivo muito simples. Porque tem filmes, e isso acontece em toda a mostra, esse é um dos motivos pelos quais festivais são tão legais, que acontece muito de um filme que não era tão esperado por você te surpreender positivamente, e esse é o caso do sul-coreano Um Motorista de Táxi. O Motorista de Táxi é um filme protagonizado por um cara chamado Song Kang-ho, que se você conhece os filmes do Bong Joon-ho e do Chan-wook Park, você já conhece bem. E aqui é engraçado que a persona cinematográfica do ator é muito importante na nossa experiência com o filme. Porque quando o filme começa, a impressão que dá é que ele tem um tom um pouquinho cômico demais, que ele vai ser uma dramédia sobre um tema muito sério. A gente sabe que é um filme que se passa, logo no começo a gente vê isso, durante a ditadura sul-coreana, durante a década de 80. E tem uma cena muito legal logo no comecinho que a gente vê o motorista de táxi tentando transitar pelas ruas de Seul e tem manifestações de estudantes na rua e o protagonista, vivido pelo Song Kang-ho, tá nervosíssimo porque ele tem essa persona de esquentadinho, de atrapalhado, de desastrado e até de meio grumpy mesmo, mal-humorado. E ele tá falando mal porque a gente paga imposto pra esses moleques irem pra faculdade, eles vão pra faculdade pra protestar ao invés de ir pra estudar, que é um discurso conservador muito comum, e a gente vê que aquele personagem é um personagem conservador e que ele tem aquela filosofia de não quer apanhar da ditadura, então fica quieto, sabe? Coisa assim. E parece que o filme tá indo por um lado meio de fazer gracinha e tal. Mas várias coisas acontecem e o filme tem uma trama muito simples, é uma linha narrativa, é um fiapo de história, na verdade, que é que esse personagem precisa fazer uma corrida com um repórter alemão que vem pra Seul, vem pra Coreia do Sul, pra cobrir aquela ditadura de maneira clandestina, é claro, ele tenta se infiltrar, e os dois juntos conseguem furar a barreira militar e ir pra uma cidadezinha na qual estão rolando várias manifestações e tá se levantando uma oposição jovem muito forte contra o regime militar, e eles acabam ficando presos lá naquela cidade e o filme vai girar em torno dessa operação. Mas o que a gente começa a perceber ao longo do filme é que, na verdade, o tom do filme varia de acordo com a maneira com que o protagonista enxerga tudo aquilo. Então é óbvio que a música é uma música mais cômica, uma música mais alegre no começo do filme. A abordagem é uma abordagem mais de dramédia, como eu falei anteriormente, porque o personagem vê tudo aquilo como uma grande bobagem. Tipo assim, o que esses caras estão reclamando? Tem uma frase que é até muito legal que ele fala, ele olha assim e fala, por que não vai pra Arábia Saudita passar o dia inteiro com calor de 45 graus nas costas pra dar valor pro país que a gente tem? Que é um discurso comum também em países que estão afundados em totalitarismo, em imposição de um governo que te obriga a ser nacionalista, né? Mas à medida que esse personagem começa realmente a ver de perto o que está acontecendo no país, o tom do filme começa a mudar. E aí eu vou ter que fazer um adendo. Apesar do filme exagerar um pouquinho na trilha sonora, então é uma trilha sonora que parece que ela quer te forçar a sentir como que ela quer que você se sinta. Então, quando é cena de aventura, tá sempre aquelas trilhas, né, de e música de tensão, quando vem o vilão, que é um dos chefes lá da ditadura militar, um dos altos patentes militares da Coreia do Sul, tem uma música vilanesca, né, em tons graves. E isso é exagerado. O filme, ele vai um pouquinho para um lado de dramatizar demais, de exagerar demais. Sabe aquelas coisinhas do tipo, um cara vai atirar no outro personagem e aí ele tá fazendo uma contagem regressiva, que é coisa de vilão da Disney, né? Vou fazer ou de vilão do James Bond, vou fazer uma contagem regressiva para atirar na cabeça do cara. E aí ele começa do 10, 9, 8, 7, quando ele tá no 1, acontece uma coisa que salva e que ele acaba não tomando tiro. Então o filme, ele exagera um pouquinho nisso. Mas, por outro lado, a narrativa começa a assumir um tom cada vez mais sombrio e cada vez mais realista, cada vez mais cru, à medida que o personagem enxerga a realidade à sua volta. E isso é uma estratégia narrativa que, se no começo a gente não entende muito bem, acaba se revelando muito inteligente e muito eficiente. E tem
algumas cenas de rua, filmadas em locação, filmadas com câmera na mão, dos levantes populares e do confronto da polícia com os jovens, que são simplesmente espetaculares. Você realmente sente a vibração e você sente a brutalidade, você sente a violência, a agressividade do tratamento daquele corpo de militares contra cidadãos desarmados, contra jovens, moleques mesmo. E inclusive tem um personagem que é um dos jovens que eles encontram naquela cidade e que é um personagem que o filme faz muito bem em trazer ele, humanizar ele um pouquinho, porque a gente conhece um pouquinho mais dele. Ele é vivido por um ator muito simpático, muito carismático e que tem um destino que contradiz o que eu falei anteriormente. Apesar do filme abrir mão de algumas coisas de verossimilhança para dramatizar a situação, ele não poupa as consequências dos personagens e ele também não poupa a gente de visualizar, de enxergar, de ver aquelas cenas e de ver a violência, de ver a opressão acontecendo com os olhos abertos. No final, o filme volta a se fechar de uma maneira bastante emotiva, bastante emocional. Ele fica sempre no final do filme, naquela linha fina entre te fazer sair do cinema com a sensação de conclusão, né, de legal, a gente sabe que um arco foi construído, mas ao mesmo tempo, tipo, calma, não precisa ser tão sentimentalista, mas isso é super justificado, primeiro, por essa estratégia narrativa do filme, de fazer a gente mudar a nossa visão através das coisas, e o tom do filme, a trilha, a atmosfera, a interpretação dos atores, e mudando a fotografia também, de acordo com a abertura de mente do protagonista, mas também por retratar de maneira tão eficiente durante boa parte do filme uma situação e uma fase muito importante da Coreia do Sul e que o Brasil também passou e que vários países passaram naquela época, a América Latina praticamente inteira, e que não pode ser esquecida. E a interpretação, é claro que eu não podia deixar de falar isso, do Song Kang-ho é espetacular, porque ele consegue ser carismático, ele consegue ser cômico, mas ao mesmo tempo ele tem uma humanidade, ele tem uma persona de homem simples, de homem humilde, e ele consegue criar essa duplicidade. Ao mesmo tempo que a gente vê que ele é um reacionário, que a gente vê que ele é um cara alienado completamente, ele é um cara que gosta muito da filha, que tem uma responsabilidade muito bonita com a filha, ele realmente desenvolve uma empatia com aquele jornalista alemão, ele se importa com as pessoas que estão em volta, ele realmente trata a profissão dele de uma maneira bonita, até como uma vocação. Então a interpretação também ajuda muito nesse sentido. E é isso, você veja O Motorista de Táxi e vem aqui comentar o que você achou. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de clicar no sininho para receber as notificações. Se você fizer essas coisas, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a ter mais vídeo e também você recebe atualizações, você sempre vai estar de olho e por dentro do que acontece na mostra. Não se esqueça de seguir o Cinema de Boteco. Se você acessar o site, todo dia tá tendo vídeo lá, e junto com o vídeo, conteúdo exclusivo do Cinema de Boteco, eu coloco também 3 ou 4 parágrafos sobre 3 ou 4 outros filmes que também estão na programação da mostra, para você ver se vale a pena assistir ou não. Se você estiver na mostra, me chama por aí, vem falar comigo e a gente se vê lá. É isso por enquanto.